dentes explosivos e pombos no ânus. 5 casos chocantes da medicina antiga desde a Idade Média. A área médica foi marcada por métodos contraditórios para o tratamento de doenças. Ao longo da história, cada vez mais a medicina tem se reinventado e os avanços científicos proporcionaram grandes descobertas para o tratamento de doenças. No entanto, já pensou em viver em um período histórico onde o sistema de saúde era precário e alguns métodos bem contraditórios? Ou já pensou possuir alguma doença extremamente inusitada? Então confira abaixo 5 casos bizarros ocorridos na medicina, com informações do History Extra. 1. Família de lesmas em Londres. No ano de 1859, Sarah Ann, com apenas 12 anos, se queixou de fortes dores no estômago após ingerir alfaces de seu jardim. Conforme as dores foram aumentando, a garota vomitou 7 lesmas vivas. Preocupados com a saúde de Sarah, seus pais a levaram ao hospital, onde o médico concluiu que a garota ingeriu, sem querer, uma família de lesmas que cresceu em seu organismo. No entanto, anos mais tarde médicos tentaram reproduzir o caso, e descobriram que lesmas não sobrevivem à acidez estomacal. Portanto, concluíram que o diagnóstico poderia estar errado e a verdadeira causa da doença nunca foi descoberta. 2. Pombo no ânus. Carl Friedrich Constat foi um médico alemão especialista em doenças infantis, que ficou famoso durante o século XIX. Segundo Constat, para tratar convulsões de crianças bastava segurar a perna de um pombo dentro do ânus do paciente. Desta forma o animal morreria na mesma rapidez que o ataque iria passar. Em 1850 o diretor do Hospital Infantil de São Petersburgo, J.F. se aderiu ao método, após remédios não funcionarem no tratamento de um garoto. Naquela ocasião o médico providenciou uma pomba, que foi introduzida no ânus da criança. Após a ave vomitar e morrer sufocada, o paciente se recuperou e logo o episódio se espalhou por toda a Europa, sendo alvo de piadas. 3. A primeira letotrícia da história. Claude Martin foi um grande soldado francês que atuou na Companhia Britânica das Índias Orientais. Em 1782, passou a sentir fortes dores, devido a um cálculo alojado na bexiga. Com medo da cirurgia, o soldado optou por realizar o procedimento em si mesmo, sendo a primeira pessoa a se submeter a uma letotrícia. Para eliminar o cálculo, Martin desenvolveu um instrumento que introduziu em sua própria uretra, com o intuito de atingir a bexiga e desta forma raspar as pedras. Por dia o soldado chegava a repetir este procedimento 12 vezes, mas ao final de 6 meses, os cálculos haviam desaparecido. 4. Facas adentro. Em 1799, o marinheiro João Cummings desembarcou no porto francês de Le Havre. Naquela mesma noite, após ingerir uma grande quantidade de álcool, ele estava convencido que conseguia engolir uma faca. Já em 1805, repetiu novamente o ato, mas desta vez começou a sentir uma forte dor abdominal. Com o tempo, as dores se intensificaram impedindo de se alimentar, até que em 1809 veio a falecer. Segundo a autópsia, mais de 30 facas foram encontradas em seu organismo, sendo que uma delas perfurou seu cólon. 5. Os dentes explosivos. Entre o século XVIII e XIX, um religioso da Pensilvânia, conhecido como Reverendo D.A., começou a sentir fortes dores de dente, que o tornaram cada vez mais agressivo. Pouco tempo depois, escutou um estrondo agudo e imediatamente um alívio em sua dor. Segundo os médicos, seus dentes haviam se rompido em pedaços. Logo outros casos surgiram e os especialistas levantaram diversas teorias, entre elas sobre as mudanças bruscas de temperatura, atreladas aos primeiros produtos químicos utilizados para o tratamento de cáries. No entanto, nenhuma teoria comprovou o ocorrido, que segue um mistério até os dias atuais. Errata. A reportagem errou ao afirmar que o método do segundo tópico se espalhou por toda a Europa. Na verdade, o episódio que compreende a cirurgia foi amplamente comentado e é alvo de piadas. A matéria foi atualizada. Amputações e medicamentos bizarros. A medicina na Idade Média. Conheça alguns dos tratamentos da época, que eram colocados em prática para curar castigos divinos. O progresso científico é necessariamente um processo descontínuo, em que avanços se alternam com períodos de estagnação. Disso, a história da medicina é um exemplo. Durante muito tempo predominou, na antiguidade, a visão mágico-religiosa, segundo a qual a doença era resultado de castigo dos deuses, de maldições ou de feitiçaria. Assim, a epilepsia era chamada doença sagrada, seria a manifestação da posse do corpo por divindades.
Mas então, na Grécia clássica, surgem Hipócrates e seus discípulos, sustentando que a enfermidade tinha causas puramente naturais, ligadas ao modo de vida, alimentação e ao meio ambiente. Sagrada, a epilepsia? Claro que não. Doença, sim, mas doença como outra qualquer. Claro que era preciso ter coragem para defender ideias assim, mas Hipócrates e a escola hipocrática tinham prestígio. Suas concepções foram incorporadas pela Roma imperial e desenvolvidas por Cláudio Galeno, no século II, em uma gigantesca obra que sintetiza praticamente todo o conhecimento médico da época. Minado pela corrupção e pela pobreza de grande parte de uma oprimida população e assediado pelos povos bárbaros, o Império Romano entrou em declínio. Nesse processo, aliás, as doenças desempenharam um papel significativo. Malária, peste e varíola dizimavam populações e tropas. Contra essas doenças os médicos de então muito pouco podiam fazer. A queda de Roma marca o começo da Idade Média. O cristianismo, perseguido no Império, será agora a religião da maioria da população. Aos pobres, aos deserdados, aos servos, aos aflitos, aos doentes, oferecia uma explicação para as pestilências e o conforto espiritual necessário em época de tanto sofrimento. O cristianismo tinha sua própria concepção sobre a doença. Esta frequentemente um resultado do pecado. Exemplo era a lepra, na qual estava implícita a maldição bíblica. Diz o Levítico, livro do Antigo Testamento, quem quer que tenha lepra será pronunciado impuro e deverá morar sozinho. O impreciso diagnóstico incluía certamente outras doenças da pele, e quando verificado, o leproso era considerado morto. Rezava-se a missa de corpo presente e ele era enviado a um leprosário, instituição que se multiplicou na Idade Média, ou tinha de vagar pelas estradas, usando roupas características e fazendo soar uma matraca para advertir os outros de sua contagiosa presença. Já as epidemias eram consideradas um castigo divino para os pecados do mundo, outra ideia bíblica. Mas, sendo um castigo, a doença podia funcionar como penitência e absolvição. Uma vida virtuosa levaria então à cura resultante da graça divina. Ou seja, a religião proporcionava um sentido para o sofrimento. Quando em 251 a peste assolou Cartago sob ocupação romana, no norte da África, o bispo Cipriano consolou os cristãos. Morrer significava ser libertado deste mundo. Poderia representar um castigo para os pagãos e os inimigos de Cristo, mas para os servos de Deus era uma feliz partida. Verdade. Estavam morrendo tanto os justos como os pecadores, porém, dizia Cipriano, os primeiros eram chamados para o gozo e os segundos para a tortura eterna. A pestilência fazia assim uma conveniente triagem. Ciência subestimada em relação à medicina como ciência, e até mesmo em relação às medidas higiênicas, havia desconfiança, quando não franca hostilidade. Tertuliano dizia que o evangelho tornava desnecessária a especulação científica. Para São Gregório de Tours, era blasfêmia consultar médicos em vez de ir à tumba de São Martinho. Avisava São Jerônimo aqueles cuja pele mostrava-se áspera pela falta de banho. Quem se lavou no sangue de Cristo não precisava lavar-se de novo. Os médicos, poucos, não inspiravam muita confiança. Escolas de medicina só surgiram no final da Idade Média. Até então o aprendizado era empírico e excluía importantes conhecimentos, como da anatomia. Dissecar cadáveres era uma prática severamente restrita, sobretudo por motivos religiosos. Considerava-se que a sacralidade do corpo de Cristo estendia-se aos demais corpos, vivos ou não. Em consequência, a medicina continuava baseando-se nos trabalhos de Galeno, que não associava doenças a órgãos ou sistemas e na qual erros de anatomia não eram raros. As raras cirurgias, conduzidas sem anestesia e sem qualquer asepsia, eram praticadas por barbeiros. Até hoje existe, diante de antigas barbearias inglesas, uma espécie de mastro com listras brancas e vermelhas. Lembrando essa antiga atividade, o vermelho simboliza o sangue e o branco as bandagens usadas nos operados. Os barbeiros também faziam a sangria, um dos procedimentos mais comuns à época. A sangria era usada para tratar pletora, situação na qual o corpo tinha excesso de sangue. O tratamento clínico não era muito melhor. John Ardern, autor de uma arte da medicina e médico de reis da Inglaterra, tratava cólicas renais com um emplastro quente untado com mel e fezes de pombos. Mas engana-se quem pensa que a medicina estagnou completamente nessa época. Na Espanha muçulmana, médicos árabes e também judeus, os dois grupos então conviviam em paz,
Inspiravam-se em Hipócrates e Galeno para introduzir importantes progressos na cirurgia, na oftalmologia, na farmácia. Primeiros hospitais. A ineficácia dos procedimentos mágico-religiosos era compensada com caridade. Foi assim que surgiram as instituições precursoras dos modernos hospitais, os Shenodoshia, asilos para doentes, e também para viajantes, nos quais os pacientes recebiam, se não um tratamento adequado, pelo menos conforto espiritual. No final da Idade Média as coisas começaram a mudar. O ensino da medicina torna-se mais institucionalizado. Nessa época surge a famosa Escola de Salerno, Itália, que funcionou do século X ao XII. Eram 4 anos de estudo mais um de prática sob a supervisão de um médico. O mais famoso professor em Salerno foi Constantino Africanus, que viveu no século XI de Cartago, então uma cidade árabe. Na escola de Salerno foi elaborado o Regimen Sanitatis Salernitanum, código de saúde que continha regras simples, práticas e sensatas para uma vida saudável. Detalhe curioso, essas recomendações eram em versos, para serem mais facilmente lembradas. Salerno e depois Montpellier, no sul da França, eram os pilares da educação médica na época. Mas a medicina ainda não era uma área autônoma. Era ensinada da mesma forma que filosofia ou direito, com muitas referências aos mestres e seus textos e pouca observação ou experimentação. A anatomia continuava ausente do currículo e só apareceria na Renascença. Mas a cirurgia já era largamente praticada em Salerno. Quem operava deveria adotar, previamente, certas precauções, evitar o coito, o contato com mulheres menstruadas e alimentos cujo cheiro pudesse corromper o ar, tal como a cebola. Outra inovação de Salerno foi a licença para que mulheres pudessem praticar a medicina. Santa Hildegarda, uma abadesa beneditina, escreveu vários tratados médicos. E Trótula ficou conhecida como parteira. Pestilências. O final da Idade Média foi marcado pelas pestilências. Epidemias naturalmente já tinham sido registradas, tanto no Oriente como na Grécia e no Império Romano. Tucídides em Atenas, 430 a.C., e Galeno em Roma, 164, fazia menção a elas, sem falar no próprio Hipócrates. Mas os movimentos populacionais, a miséria, a promiscuidade e falta de higiene dos burgos e os conflitos militares, tudo isso criou condições para explosivos surtos epidêmicos. O exemplo mais conhecido são as repetidas epidemias de peste. Doença causada por uma bactéria, Pasteurella pestis. A peste é em geral transmitida por pulgas de ratos. O Ocidente medieval estava despreparado para enfrentar a peste. Por outro lado, a doença coincidiu com o início de importantes mudanças econômicas, sociais e culturais e, em certa medida, até contribuiu com elas. A enorme hecatombe paradoxalmente valorizou a mão de obra. Os servos já não estavam tão presos às terras do senhor feudal e muitos deles mudaram-se para as cidades, onde novos ramos de atividades se desenvolviam. O comércio, inclusive o marítimo, desenvolveu-se muito, as ciências e as artes progrediram e tudo isso repercutiu na prática médica. Acabou o tabu em relação aos estudos anatômicos, a medicina tornou-se mais prática e mais científica. Era o início da modernidade. Isso não quer dizer que crendice e superstições em relação a doenças tenham desaparecido. A ciência não tem explicação para tudo, muito menos para os mistérios do corpo humano. Enquanto esses enigmas persistirem, muitos continuarão recorrendo ao sobrenatural para diminuir a angústia que a enfermidade sempre causa, na Idade Média ou em qualquer outra época.